Capítulo 1. Os essênios. Os antepassados de Santa Ana foram essênios. Estes homens piedosos descendiam dos sacerdotes que, nos tempos de Moisés e Arão, tinham a responsabilidade de carregar a Arca da Aliança e que, nos tempos de Isaías e Jeremias, receberam certas regras de vida. Inicialmente não eram numerosos. Mais tarde viveram na Terra Santa, em uma área de aproximadamente 48 milhas de comprimento por 38 de largura. E somente mais tarde se aproximaram das regiões do Jordão. Viveram principalmente no Monte Horeb e no Carmelo. Nos primeiros tempos, antes de Isaías os reunir, viviam dispersos, entregues à penitência. Vestiam sempre as mesmas roupas e não as remendavam, só as trocando quando estas se tornavam muito velhas. Viviam em estado de matrimônio, mas com grande pureza de costumes. Às vezes, de comum acordo, homens e mulheres separavam-se por um tempo para dedicar-se à oração. Quando comiam, os homens e mulheres comiam separadamente. Os homens comiam primeiro e, quando se retiravam, as mulheres comiam. Desde então, já havia entre esses judeus os antepassados de Ana e da Sagrada Família. Deles também descendiam os chamados filhos dos profetas. Viveram no deserto e nos arredores do Monte Horeb. Vi muitos deles também no Egito. Devido às guerras, estiveram um tempo afastados do Monte Horeb, mas foram novamente reunidos por seus líderes. Os macabeus também pertenceram a eles. Eram grandes veneradores de Moisés. Tinham um pedaço de roupa dele, que este havia dado a Arão e que chegou até eles como posse sagrada. Era algo sagrado para eles, e vi que, em certa ocasião, cerca de 15 morreram em combate defendendo esse sagrado tesouro. Os líderes dos essênios tinham conhecimento do mistério contido na Arca da Aliança. Os que permaneciam celibatários formavam um grupo separado, uma ordem espiritual, e eram testados rigorosamente durante vários anos antes de serem admitidos. Os líderes da ordem os recebiam por um tempo maior ou menor, conforme a inspiração que recebiam do alto. Os essênios que viviam em matrimônio observavam um rigoroso código de conduta entre eles, suas esposas e filhos, e mantinham uma relação semelhante à dos terceiros franciscanos em relação à ordem franciscana. Costumavam consultar todos os seus assuntos com o ancião-chefe do Monte Horeb. Os essênios celibatários eram de uma pureza e piedade indescritíveis. Vestiam túnicas brancas e compridas, que mantinham sempre limpas. Eles se dedicavam à educação das crianças. Para serem admitidos na ordem, deveriam ter pelo menos 14 anos de idade. As pessoas de grande piedade eram testadas por apenas 1 ano, os outros por 2. Viviam em perfeita pureza e não praticavam o comércio. Obtinham o necessário para o sustento, trocando seus produtos agrícolas. Se um essênio cometesse uma falta grave, era expulso da ordem, e essa excomunhão geralmente era seguida de punição, como no caso de Pedro com Ananias, ou seja, morte. O líder sabia, por revelação divina, quem tinha cometido a falta grave. Vi que alguns eram obrigados a fazer penitências severas. Vestiam um saco muito rígido com os braços estendidos, sem poder dobrá-los, e por dentro havia pontas agudas. Tinham suas cavernas no Monte Horeb. Em uma caverna maior havia uma sala de vime onde, às 11 horas, todos se reuniam para a refeição em comum. Cada um tinha diante de si um pequeno pão e um copo. O líder ia de um a outro abençoando os pães. Após a refeição, cada um voltava para a sua cela. Nessa sala, vi um pequeno altar e sobre ele havia pães abençoados cobertos, que depois eram distribuídos aos pobres. Possuíam muitas pombas tão dóceis que bicavam nas mãos. Comiam essas pombas e soube que tinham algum tipo de culto religioso envolvendo essas aves, pois diziam algo sobre elas antes de deixá-las voar. Da mesma forma,
Vi que faziam algo semelhante com cordeiros, que depois soltavam no deserto. 3 vezes por ano iam ao templo em Jerusalém. Tinham sacerdotes entre eles que cuidavam das vestes sagradas, purificavam-nas, confeccionavam-nas novamente e custeavam sua fabricação. Eles se dedicavam à agricultura, à criação de gado e especialmente ao cultivo de hortas. O Monte Horeb estava repleto de jardins e árvores frutíferas, entre suas cabanas e moradias. Outros teciam com vime, ou panos, ou bordavam e adornavam vestimentas sacerdotais. Não usavam seda para si mesmos. A levavam para o mercado e a trocavam por produtos. Em Jerusalém, tinham um bairro especial para eles e um lugar reservado no templo. Os judeus comuns não se misturavam com eles. Vi-os levar oferendas ao templo, como grandes cachos de uvas carregados por 2 homens atravessados em um poste. Levavam cordeiros, que não eram sacrificados, mas deixados livres para andar. Não os vi oferecer sacrifícios sangrentos. Antes de partir para o templo, preparavam-se com oração, rigoroso jejum, disciplinas e outras penitências. Quem se aproximava do templo com pecados não penitenciados era punido com morte súbita, algo que às vezes acontecia. Se encontravam um doente necessitado no caminho para Jerusalém, não prosseguiam até ajudar o desamparado. Vi-os reunir ervas medicinais, preparar bebidas e curar os enfermos com esses meios. Impunham as mãos ou se deitavam com os braços estendidos sobre os doentes. Vi-os curar, às vezes à distância. Os doentes que não podiam comparecer enviavam um mensageiro, que fazia tudo o que o verdadeiro doente precisava, e este se curava instantaneamente. Capítulo 2. Ascendentes de Santa Ana. No tempo dos avós de Ana, o ancião Arcos era o chefe dos essênios. Este homem tinha visões na caverna de Elias, no Monte Horeb, que se referiam à vinda do Messias. Ele sabia de qual família o Messias deveria nascer. Quando Arcos tinha que profetizar sobre os antepassados de Ana, via que o tempo se aproximava. No entanto, ignorava que às vezes o tempo era retardado e interrompido devido ao pecado. E por quanto tempo essa demora duraria? Mesmo assim, ele exortava à penitência e ao sacrifício. O avô de Ana era um essênio chamado Estolano, antes de se casar. Por sua esposa e pelas posses dela, ele foi posteriormente chamado de Garesha, ou Sarziri. A avó de Ana era de Mara, no deserto, e se chamava Moruni, ou Emorum, o que significa mãe excepcional. Ela se uniu a Estolano por conselho do profeta Arcos, que foi chefe dos essênios por 90 anos, um homem santo com quem sempre consultavam antes de se casar, para ouvir suas palavras e aceitar a sua escolha. Era curioso para mim ver que esses homens santos e profetas sempre profetizavam sobre descendência de mulheres e que os antepassados de Ana e a Ana mesma sempre tinham filhas. Parecia que seu objetivo religioso era preparar recipientes puros, que deveriam gerar filhos santos, como um precursor, o Salvador, os apóstolos e os discípulos. Vi que Emorum, antes de se casar, foi consultar Arcos. Ele teve que entrar na sala de reunião no Monte Horeb, em um local designado, e falar através de uma grade com o chefe supremo, como se usa no confessionário. Depois, Arcos subiu muitos degraus até o topo do Monte Horeb, onde ficava a caverna de Elias. A entrada era pequena e algumas escadas levavam para baixo. A caverna estava limpa e arrumada e a luz entrava por uma abertura superior. Vi contra a parede um pequeno altar de pedra e sobre ele o bastão de Arão e um cálice brilhante como se fosse feito de pedra preciosa. Neste cálice estava depositada uma parte do sacramento ou mistério da Arca da Aliança. Os essênios tinham adquirido este tesouro em uma ocasião em que a arca havia caído nas mãos dos inimigos. O bastão de Arão estava guardado
em uma bainha em forma de pequena árvore, com folhas amarelas ao redor. Não poderia dizer se a árvore era real ou apenas um trabalho artístico, como uma raiz de Jessé. Quando o superior dos essênios rezava por causa de um casamento, ele pegava o bastão de Arão em suas mãos. Se a união se referia à genealogia da Virgem Maria, o bastão dava um broto, e este vários florescimentos com o sinal da escolha. Os antepassados de Ana foram brotos escolhidos desta genealogia, e suas filhas também foram através desses sinais que davam outros brotos quando estavam prestes a se casar. Esta pequena árvore, com seus galhos retorcidos, era como a árvore genealógica, como a raiz de Jessé, através da qual se podia conhecer, de acordo com o que crescesse, a proximidade do nascimento de Maria. Havia também outros pequenos arbustos em vasos sobre o altar, que tinham significado quando reverdeciam ou murchavam. Ao redor das paredes havia espaços guardados por grades, onde eram conservados, envoltos em seda e lã, ossos de antigos santos varões israelitas que haviam vivido e morrido na montanha e nos arredores. Também nas salas, nas mesmas cavernas dos essênios, vi ossos semelhantes diante dos quais rezavam, colocavam flores ou acendiam lâmpadas. Arcos se vestia como os sacerdotes do templo quando orava na caverna de Elias. Sua vestimenta era composta por 8 partes. Primeiro, ele colocava sobre o peito uma vestimenta que Moisés havia usado, uma espécie de escapulário, que tinha uma abertura para o pescoço e caía do mesmo comprimento sobre o peito e as costas. Sobre isso, ele vestia uma túnica branca de seda, cingida com um cinto largo e uma estola cruzada sobre o peito que ia até os joelhos. Depois, ele vestia uma espécie de casula de seda branca que chegava até o chão por trás, com 2 sinos na parte inferior. Ao redor do pescoço, ele usava uma espécie de gravata rígida, fechada na frente com botões. Sua longa barba descansava sobre essa gravata. Por último, ele colocava uma pequena capa brilhante de seda branca que se fechava na frente com 3 ganchos de pedras, sobre as quais havia letras ou símbolos gravados. Dos 2 ombros pendiam pedras preciosas em número de 6, algumas também gravadas. No meio das costas havia um escudo com sinais e letras. Na capa se viam franjas, borlas e pompons. No braço ele carregava um manípulo. A mitra era de seda branca enrolada, como um turbante, e terminava em um enfeite de seda que tinha na testa uma placa de ouro com pedras preciosas. Arcos rezava prostrado ou deitado no chão diante do altar. Vi que teve uma visão na qual viu que saía de Emorum um roseiral de 3 ramos. Em cada ramo havia uma rosa e a rosa do segundo ramo estava marcada com uma letra. Também vi um anjo que escrevia uma letra na parede. Por causa disso, Arcos declarou a Emorum que ela deveria se casar com o 6º pretendente que teria uma filha, com um sinal que seria um vaso de escolha da promessa próxima. Este 6º pretendente era Estolano. Eles não viveram muito tempo em Mara, mas mudaram-se para Efrém. Também vi suas filhas Emerência e Isméria consultarem o ancião Arcos, que as aconselhou a se casarem, porque também eram vasos escolhidos para a próxima promessa. A mais velha, Emerência, casou-se com um levita chamado Afrás e foi mãe de Isabel, que por sua vez foi mãe de João Batista. Outra filha de Estolano se chama Enoe. Isméria foi a segunda filha de Estolano e Emorum. Ela teve em seu nascimento o sinal que Arcos disse ter visto na segunda rosa em sua visão de Emorum. Isméria casou-se com Eliú, da tribo de Levi. Eles eram de condição nobre e ricos em bens. Vi isso na vasta economia da casa. Tinham muito gado, mas tudo parecia destinado aos pobres e não a si mesmos. Eles viviam em Séforis, a 6 horas de caminhada de Nazaré, onde possuíam uma propriedade. Tinham uma posse no vale de Zabulon, para onde iam nos tempos bons do ano e onde Eliú
fixou sua residência após a morte de sua esposa Esméria. No mesmo vale, o pai de Joaquim também tinha estabelecido sua família. A piedosa educação que Estolano e Emorum haviam proporcionado passou para sua filha Esméria e para Eliú. A primeira filha de Esméria se chamava Sobe. Esta casou-se mais tarde com Salomão e foi mãe de Maria Salomé, que se casou com Zebedeu, pai dos apóstolos Tiago Maior e João. Como Sobe não trouxesse o sinal mencionado por Arcos, seus pais ficaram muito tristes e foram ao Monte Horeb ver o profeta, que lhes impôs oração e sacrifício e os consolou. Por 18 anos, não tiveram filhos, até o nascimento de Ana. Ambos tiveram então uma visão noturna. Isméria viu um anjo escrevendo uma letra na parede ao seu lado. Contou isso ao marido, que havia visto o mesmo, e ambos viram a letra ao acordar. Era a letra M, que Ana trouxe ao mundo ao nascer, gravada em seu baixo ventre. Os pais amavam Ana de maneira especial. Vi a menina Ana. Ela não era excepcionalmente bonita, mas mais do que outras meninas de sua idade. Ela não era de modo algum tão bonita como Maria, mas era muito simples, inocente e piedosa. Assim eu a vi em todas as épocas, como jovem, como mãe, como idosa. De modo que, quando vejo uma camponesa verdadeiramente simples, sempre penso: esta é como Ana. Ana foi levada ao templo aos 5 anos de idade, assim como Maria mais tarde. Ela viveu 12 anos lá e, aos 17, voltou para casa. Enquanto isso, sua mãe teve uma terceira filha chamada Maraha. E Ana encontrou em sua volta um filho de sua irmã mais velha, Sobe, chamado Eliú. Maraha mais tarde conseguiu a posse da casa paterna em Séforis e foi mãe dos discípulos Arastária e Coxária. O jovem Eliú mais tarde foi o segundo marido da viúva Nayam, Maroni. Um ano depois, Isméria adoeceu e morreu. Desde o leito de dor, ela chamou todos da casa, exortou e aconselhou, e designou Ana como dona da casa após a sua morte. Depois, ela falou com Ana e disse que ela deveria se casar, pois era um vaso de escolha e promessa. Capítulo 3. São Joaquim e Santa Ana. 1 ano e meio mais tarde, Ana casou-se com Eli, ou Joaquim, também por um aviso profético do ancião Arcos. Ela deveria ter casado com um levita da tribo de Arão, como as outras de sua tribo, mas, por essa razão, foi unida a Joaquim, da tribo de Davi, pois Maria deveria ser da tribo de Davi. Ela teve vários pretendentes e não conhecia Joaquim, mas o preferiu aos outros por um aviso divino. Joaquim era pobre em bens e parente de São José. Ele era baixo e magro, um homem de boa índole e maneiras atraentes. Tanto ele quanto Ana tinham algo de inexplicável em si. Ambos eram israelitas perfeitos e havia neles algo que eles mesmos não conheciam. Um anseio e um desejo pelo Messias e uma notável seriedade em seu comportamento. Raramente os vi rir, embora não fossem melancólicos nem tristes. Tinham um caráter tranquilo e silencioso, sempre constante, e mesmo em idade jovem mostravam a maturidade dos anciãos. Eles se casaram em um pequeno lugar, onde havia uma pequena escola. Apenas um sacerdote assistiu à cerimônia. Os casamentos eram muito simples na época. Os pretendentes geralmente eram tímidos, falavam-se e não pensavam em outra coisa senão que assim devia ser. A noiva dizia sim, e os pais ficavam conformes. Dizia não, tendo suas razões, e também os pais concordavam. Primeiro, eram os pais que arranjavam o casamento. Depois, seguia-se a conversa na sinagoga. Os sacerdotes rezavam no lugar sagrado com os rolos da lei e os parentes no lugar habitual. Os noivos conversavam em um lugar separado sobre as condições e intenções. Depois se apresentavam aos pais.
Estes falavam com o sacerdote que saía para ouvi-los, e poucos dias depois o casamento era realizado. Joaquim e Ana viviam junto a Eliud, o pai de Ana. Na casa deles reinava a vida e os costumes estritos dos essênios. A casa estava em Séforis, um pouco afastada, entre um grupo de casas das quais era a maior e mais notável. Eles viveram lá por cerca de 7 anos. Os pais de Ana eram bastante ricos, tinham muito gado, lindos tapetes, notáveis utensílios e servos e servas. Não vi que cultivassem campos, mas levavam o gado para pastar. Eram muito piedosos, reservados, caritativos, simples e retos. Frequentemente dividiam seu gado em 3 partes. Uma parte ia para o templo, que eles mesmos levavam e era recebida pelos encarregados do templo. Outra parte era dada aos pobres ou parentes necessitados, dos quais vi que alguns iam até suas casas. A terceira parte guardavam para suas próprias necessidades. Viviam modestamente e davam com facilidade o que lhes era pedido. Por isso, eu pensava na minha infância: dar produz riqueza, recebe o dobro do que se dá. Eu vi que esta terceira parte sempre aumentava e que logo estavam novamente com o que tinham dado e podiam repartir novamente seus bens entre os outros. Tinham muitos parentes que costumavam se reunir nas solenidades do ano. Não vi nessas festas desordens nem excessos. Eles davam uma parte da comida aos pobres. Não vi verdadeiros banquetes entre eles. Quando se reuniam, sentavam-se no chão sobre tapetes, em círculo, e falavam muito de Deus com grandes esperanças. Às vezes, havia entre os parentes pessoas não tão boas que viam essas conversas com desdém e como direcionavam seus olhos para o alto e para o céu. No entanto, com esses mal intencionados, eles se mostravam bons e lhes davam o dobro. Vi que esses malcriados exigiam tumultuosamente e com pretensões o que Joaquim e Ana davam de boa vontade. Se havia pobres entre seus familiares, eles lhes davam uma ovelha ou às vezes várias. Nesse lugar, Ana teve sua primeira filha, que também chamou Maria. Vi Ana cheia de alegria pelo nascimento dessa menina. Era uma criança muito amável. Eu a vi crescer, robusta e forte, mas muito piedosa e mansa. Os pais a amavam muito. Tinham, no entanto, uma inquietação que eu não entendia bem. Parecia-lhes que ela não era a menina prometida da visão do profeta que deviam esperar da sua união. Sentiam pena e inquietação, como se tivessem falhado em algo diante de Deus. Fizeram uma longa penitência. Viveram separados um do outro e aumentaram suas obras de caridade. Permaneceram assim na casa de Eliud por cerca de 7 anos, o que pude calcular pela idade da primeira menina. Quando decidiram separar-se de seus pais e viver no retiro para começar novamente sua vida matrimonial e aumentar sua piedade para conseguir a bênção de Deus, tomaram essa resolução na casa de seus pais, e Eliud preparou-lhes as coisas necessárias para a viagem. O gado foi dividido, separando bois, burros e ovelhas. Esses animais me pareciam maiores do que os do nosso país. Sobre os burros e bois foram carregados utensílios, recipientes e roupas. Essas pessoas eram tão habilidosas em carregar os animais quanto os animais em receber a carga que lhes punham. Nós não somos capazes de carregar mercadorias em carros como eram esses em carregar seus animais. Tinham lindos utensílios. Todos os seus recipientes eram melhores e mais artísticos do que os nossos. Delicados jarros de formas elegantes, sobre os quais havia lindos entalhes. Eram embalados, preenchidos com musgo e habilmente embrulhados. Depois eram amarrados com uma correia e pendurados no lombo dos animais. Sobre as costas dos animais colocavam todos os tipos de pacotes com vestimentas em envoltórios multicoloridos, mantas e cobertores bordados com ouro. Eliud deu aos que partiam uma pequena bolsa com uma massa pequena e pesada, como se fosse um pedaço de metal precioso.
Quando tudo estava em ordem, os servos e servas reforçaram a comitiva e conduziram os animais carregados para a nova residência, que ficava a 5 ou 6 horas de caminhada. Os animais, carregados, seguiam à frente deles em direção à nova moradia, que se encontrava a 5 ou 6 horas do caminho. A casa estava situada em uma colina entre o Vale de Nazaré e o de Zabulon. Uma avenida de terebintos margeava o caminho até o local. Em frente à casa havia um pátio fechado cujo chão era formado por uma rocha nua, cercado por um muro baixo, feito de pedra viva. Atrás deste muro havia uma cerca viva. Em um dos lados do pátio havia quartos pequenos para hospedar viajantes e guardar utensílios. Havia um abrigo para encerrar o gado e os demais animais de carga. Tudo estava cercado por jardins, e no meio deles, perto da casa, havia uma grande árvore de uma espécie rara. Seus galhos desciam até o chão, criavam raízes, e assim surgiam novas árvores, formando uma vegetação densa. Quando os viajantes chegaram à nova moradia, encontraram tudo arrumado e cada coisa em seu lugar, pois os pais tinham enviado algumas pessoas antes para preparar tudo o que era necessário. Os servos e servas tinham desamarrado os pacotes e colocado cada coisa em seu lugar. Logo, tudo estava organizado. E, tendo deixado seus filhos instalados na nova casa, despediram-se de Ana e Joaquim, com beijos e bênçãos, e voltaram levando a pequena Maria, que deveria permanecer com os avós. Em todas essas visitas e em outras ocasiões, nunca os vi comer com excesso ou desperdício. Eles se sentavam em círculo, cada um tendo, sobre a alfombra, 2 pratinhos e 2 recipientes. Geralmente, falavam apenas de coisas de Deus e de suas esperanças no Messias. A porta da grande casa estava no meio. Entrava-se por ela para uma espécie de antessala que se estendia por toda a largura da casa. À direita e à esquerda da sala havia pequenos cômodos separados por biombos de junco entrelaçados que podiam ser removidos ou colocados à vontade. Na sala aconteciam as refeições mais solenes, como aconteceu quando Maria foi enviada ao templo. A partir de então, começaram uma vida completamente nova, querendo sacrificar a Deus todo o seu passado e agindo como se estivessem reunidos pela primeira vez. Empenharam-se, desde aquele momento, em viver de maneira agradável a Deus, para que a bênção, que era o único objetivo de seus ardentes desejos, descesse sobre eles. Vi-os visitando seus rebanhos e dividindo-os em 3 partes, seguindo o costume de seus pais: uma para o templo, outra para os pobres e a terceira para eles mesmos. Ao templo enviavam a melhor parte. Os pobres recebiam um bom terço, e a parte menos boa era reservada para si mesmos. Como a casa era ampla, viviam e dormiam em pequenos cômodos separados, onde era possível vê-los frequentemente em oração, cada um em seu lugar, com grande devoção e fervor. Vi-os viver assim por muito tempo. Davam muitas esmolas e cada vez que repartiam seus bens e seus rebanhos, estes se multiplicavam rapidamente. Viviam modestamente em meio a sacrifícios e renúncias. Vi-os vestindo roupas de penitência quando rezavam, e várias vezes vi Joaquim, enquanto visitava seus rebanhos em lugares isolados, orar a Deus na pradaria. Nesta vida penitente, perseveraram por 19 anos após o nascimento de sua primeira filha, Maria, ansiando ardentemente pela bênção prometida, e sua tristeza aumentava a cada dia. Pude ver também alguns homens perversos se aproximarem deles e ofendê-los, dizendo-lhes que deviam ser muito maus por não conseguirem ter filhos, que a menina devolvida aos pais de Ana não era sua, que Ana era estéril e que aquela menina era uma fraude forjada por ela, que se assim não fosse, ela estaria com eles e outras coisas mais. Essas calúnias aumentavam o abatimento de Joaquim e Ana.
Ela tinha a firme convicção interna de que a vinda do Messias estava próxima e que ela pertencia à família dentro da qual o Redentor deveria encarnar-se. Orava ansiosamente pelo cumprimento da promessa e aspirava, como Joaquim, a uma pureza de vida cada vez mais perfeita. A vergonha de sua esterilidade a afligia profundamente, não podendo se mostrar na sinagoga sem receber ofensas. Joaquim, apesar de pequeno e magro, tinha uma constituição robusta. Ana também não era grande e sua compleição era delicada. A dor a consumia de tal maneira que suas bochechas estavam descarnadas, embora bastante coradas. De vez em quando, conduziam seus rebanhos ao templo ou às casas dos pobres, para lhes dar a parte que lhes correspondia na divisão, diminuindo cada vez mais a parte que reservavam para si mesmos. Capítulo 4. A Santa e Imaculada Conceição de Maria. Quando Joaquim, que estava novamente entre seu gado, quis ir ao templo para oferecer sacrifícios, Ana enviou pombas e outras aves em cestos e gaiolas através dos servos para que as levassem ao campo. Joaquim tomou 2 jumentos e os carregou com 3 pequenos animais brancos, vivos e muito espertos, de pescoços longos, cordeiros ou cabritos presos em cestas. Ele mesmo carregava uma lanterna sobre seu cajado. Era uma luz e uma cabeça vazia. Subiram ao templo, guardando os seus jumentos em uma pousada próxima ao mercado. Levaram suas ofertas até os degraus mais altos e passaram pelas habitações dos servidores do templo. Ali, os servos de Joaquim se reuniram depois que as ofertas foram recebidas. Joaquim entrou na sala onde havia uma fonte cheia de água, na qual as vítimas eram lavadas. Dirigiu-se por um longo corredor até outra sala à esquerda do local onde estava o altar dos perfumes, a mesa dos pães, da proposição, e o candelabro de 5 braços. Havia várias pessoas reunidas ali para sacrificar. Joaquim sofreu uma grande humilhação. Via um sacerdote chamado Rubem, que desprezou suas ofertas, colocando-as de lado em vez de junto das outras. Em um local aparente, atrás das grades, à direita da sala. Publicamente ofendeu o pobre Joaquim, devido à esterilidade de sua esposa e sem permitir que ele se aproximasse para maior humilhação, relegou-o a um canto. Vi então Joaquim, cheio de tristeza, abandonar o templo e, passando por Betânia, chegar aos arredores de Maquero. Permaneceu tão triste e envergonhado que, por algum tempo, não revelou onde estava. A aflição de Ana foi extraordinária quando soube do que aconteceu no templo, e ao ver que ele não voltava, Joaquim ficou oculto no monte Hermon por 5 meses. Vi suas orações e angústias. Quando ia até seus rebanhos e via os cordeirinhos, ficava muito triste e se jogava no chão cobrindo o rosto. Os servos perguntavam por que estava tão afligido, mas ele não dizia que sempre pensava na causa de sua dor, a esterilidade de sua esposa. Mesmo ali, dividia seu gado em 3 partes. O melhor enviava ao templo, outra parte era recebida pelos essênios, e a parte inferior ele guardava para si mesmo. Ana também sofreu muito pela desvergonha de uma criada que a repreendia por sua esterilidade. Sofreu por muito tempo até despedi-la. A criada havia pedido para ir a uma festa à qual, segundo a rigidez dos essênios, não se podia comparecer. Quando Ana negou a permissão, a criada a repreendeu duramente, dizendo que merecia ser estéril e abandonada pelo marido por ser tão má e dura. Então, Ana despediu a criada e, através de 2 servos, enviou-a para a casa dos pais, enchendo-a antes com presentes e rogando que a recebessem de volta, já que não podia mais mantê-la consigo. Após isso, Ana retirou-se para seu quarto e chorou amargamente. Na tarde do mesmo dia, cobriu a cabeça com um amplo manto, envolveu-se nele e foi se colocar sob uma grande árvore no pátio da casa.
Acendeu uma lâmpada e entregou-se à oração. Ana permaneceu ali por muito tempo, clamando a Deus e dizendo: Se queres, Senhor, que eu permaneça estéril, faz ao menos que meu piedoso esposo volte para mim. Então apareceu-lhe um anjo, veio do alto e se colocou diante dela, dizendo-lhe que acalmasse seu coração, pois o Senhor havia ouvido sua oração, que deveria, na manhã seguinte, ir com 2 criadas a Jerusalém e, entrando no templo, sob a porta dourada do lado do vale de Josafá, encontraria Joaquim. Acrescentou que ele estava a caminho daquele lugar, que sua oferta seria bem recebida e que ali sua oração seria ouvida. Disse ainda que já havia estado com Joaquim e ordenou que levasse pombas para o sacrifício e anunciou que o nome da criança que teria logo seria revelado. Ana agradeceu a Deus e voltou para casa contente. Após muito rezar em seu leito, adormeceu. Via aparecer sobre ela um resplendor que a penetrava. Acordou com uma inspiração interior e, ao levantar-se, viu um rosto luminoso ao lado, escrevendo com grandes letras hebraicas à direita da sua cama. Entendi o conteúdo da frase, palavra por palavra. Resumia que ela conceberia que seu fruto seria único e que a fonte dessa concepção era a bênção que Abraão havia recebido. Vi Ana indecisa, pensando como comunicaria isso a Joaquim, mas se consolou quando o anjo revelou a visão de Joaquim. Entendi então a Imaculada Conceição de Maria e soube que na Arca da Aliança estava oculto um sacramento da encarnação, da Imaculada Conceição, um mistério da redenção da humanidade caída. Vi Ana ler com admiração e temor as letras douradas e vermelhas brilhantes da escrita, e sua alegria foi tão grande que parecia rejuvenescida ao se levantar para ir a Jerusalém. Vi, no momento em que o anjo se aproximou dela, um resplendor sobre o coração de Ana, e ali um vaso iluminado. Não posso explicar de outro modo, senão dizendo que havia ali como uma cuna, um berço, um tabernáculo fechado, que agora se abria para receber algo santíssimo. Não posso expressar como vi isso de maneira maravilhosa. Vi como se fosse a cuna de toda a humanidade renascida e redimida. Vi como um vaso sagrado aberto, ao qual se tirava o véu. Reconheci isso com naturalidade. Este conhecimento era ao mesmo tempo natural e celestial. Ana tinha então, segundo creio, 43 anos. Capítulo 5. A visão de Joaquim. Eu também vi a aparição do anjo a Joaquim. O anjo mandou que ele levasse as ofertas ao templo e prometeu que sua oração seria ouvida. Embora tenha dito para ele ir mais tarde até a porta dourada do templo, Joaquim sentia receoso de ir. Mas o anjo lhe disse que os sacerdotes já tinham sido avisados sobre sua visita. Isso acontecia durante a festa dos tabernáculos. Joaquim havia montado sua cabana com a ajuda de seus pastores. No 4º dia da festa, ele se dirigiu a Jerusalém com um numeroso rebanho para o sacrifício e se hospedou no templo. Ana, que também chegou no mesmo dia a Jerusalém, foi se hospedar com a família de Zacarias no mercado dos peixes e encontrou Joaquim ao final das festas. Quando Joaquim chegou à entrada do templo, 2 sacerdotes saíram ao seu encontro, que haviam recebido um aviso sobrenatural. Joaquim levava 2 cordeiros e 3 cabritos. Sua oferta foi recebida no local habitual, ali mesmo. As vítimas foram degoladas e queimadas. Uma parte desse sacrifício, no entanto, foi levada à direita da antessala e ali consumida. No centro do lugar estava o grande trono de onde se ensinava. Enquanto a fumaça da vítima subia, um raio de luz descia sobre o sacerdote e sobre Joaquim. Houve então um silêncio geral e grande admiração. Depois, vi que 2 sacerdotes levaram Joaquim através das câmaras laterais, até o Sancta Sanctorum.
diante do altar do incenso. Aqui, o sacerdote colocou o incenso, não em grãos, como era costume, mas uma massa compacta sobre o altar. Era uma mistura de incenso, mirra, canela, nardo, açafrão, sal fino e outros produtos, e pertencia ao sacrifício diário, que foi acesa. Joaquim ficou sozinho diante do altar do incenso, porque os sacerdotes se afastaram. Vi Joaquim ajoelhado, com os braços levantados enquanto o incenso se consumia. Ele permaneceu aceso no templo a noite toda, rezando com grande devoção. Estava em êxtase quando se aproximou um rosto resplandecente e lhe entregou um rolo que continha letras luminosas. Eram os 3 nomes: Melia, Ana e Miriam. Diversas formas dos nomes Joaquim, Ana e Maria. Junto a eles, via-se a figura da Arca da Aliança, ou um tabernáculo pequeno. Joaquim colocou esse rolo escrito sob suas vestes, junto ao coração. O anjo então falou: Ana terá uma menina imaculada e dela sairá a saúde do mundo. Ana não deve lamentar sua esterilidade, que não é para sua desonra, mas para sua glória. O que Ana terá não será dele, Joaquim, mas por meio dele será um fruto de Deus e a culminação da bênção dada a Abraão. Joaquim não podia compreender isso, e o anjo o levou atrás do cortinado que estava separado bastante para poder permanecer ali. Vi que o anjo colocava diante dos olhos de Joaquim uma bola brilhante como um espelho. Ele devia soprar sobre ela e olhar. Eu pensei que o anjo lhe apresentava a bola, segundo o costume de nosso país, onde, nos casamentos, se apresenta ao sacristão. Quando Joaquim soprou sobre a bola, diversas figuras apareceram nela, sem se empatar, no mínimo. Joaquim observava. Entendi que o anjo estava dizendo que, dessa maneira, Ana daria à luz, por meio dele, sem ser empanada. O anjo pegou a bola e a levantou em alto, ficando suspensa. Dentro dela pude ver, como por uma abóbada, uma série de cenas conexas que se estendiam desde a queda do homem até a sua redenção. Havia ali todo um mundo, onde as coisas nasciam umas das outras. Tive conhecimento de tudo, mas já não posso dar os detalhes. No ponto mais alto estava a Santíssima Trindade. Mais abaixo, a um lado, o paraíso, Adão e Eva, o pecado original, a promessa da redenção, todas as figuras que a anunciavam de antemão: Noé, o dilúvio, a arca, a bênção de Abraão, a transmissão da bênção a seu filho Isaque, e deste a Jacó. Depois, quando foi retirada de Jacó pelo anjo com quem lutou, como passou a José no Egito, como se mostrou nele e em sua mulher em um grau de mais alta dignidade, e como o dom sagrado, onde repousava a bênção, foi tirado do Egito por Moisés com as relíquias de José, e se transformava no Santo dos Santos da Arca da Aliança, a residência de Deus vivo em meio ao seu povo. Viu o culto e a vida do povo de Deus em suas relações com esse mistério, as disposições e as combinações para o desenvolvimento da raça santa, da linhagem da Santíssima Virgem, assim como as figuras e os símbolos de Maria e do Salvador na história e nos profetas. Vi isso em cenas simbólicas dentro da esfera luminosa. Vi grandes cidades, torres, palácios, tronos, portas, jardins, flores, todas essas imagens maravilhosamente ligadas entre si por pontes de luz. Tudo isso era atacado por feras e outras aparições temíveis. Essas cenas mostravam como a raça da Santíssima Virgem, assim como todo o santo, havia sido conduzido pela graça de Deus através de combates e ataques. Lembro-me de ter visto, nessa série de cenas, um jardim cercado por densa cerca espinhosa, através da qual se esforçavam por passar, em vão, uma quantidade de servos e bestas repulsivas semelhantes.
Vi também uma torre muito alta, atacada por todos os lados por guerreiros, que depois eram precipitados do alto das muralhas. Observei muitas imagens análogas que se referiam à história da Virgem e seus antecessores. As passagens e pontes que uniam o conjunto significavam a vitória obtida sobre obstáculos e interrupções que se opunham à obra da salvação. Era como se uma carne imaculada, um sangue puríssimo, tivessem sido colocados por Deus no meio da humanidade, como em um rio de água turva, e devessem, através de muitas penas e esforços, reunir seus elementos dispersos, enquanto o rio tentava atraí-las para si e empaná-las. Mas, no final, com a graça de Deus, dos inúmeros favores e da fiel cooperação dos homens, isso deveria, depois de obscurecimentos e purificações, subsistir em um rio que renovava as suas águas sem cessar, e elevar-se fora do rio na forma da Santíssima Virgem, de onde nasceu o Verbo, feito carne, que habitou entre nós. Entre as imagens que contemplei na esfera luminosa, havia muitas que estão mencionadas nas ladainhas da Virgem. Vejo-as, comparo-as, compreendo-as e as considero com profunda veneração quando recito as ladainhas. Mais tarde, se desenvolviam essas cenas até o perfeito cumprimento da obra da divina misericórdia com a humanidade, caída em uma divisão e em um desgarramento infinitos, para o lado do globo luminoso oposto ao paraíso. As cenas chegavam até a Jerusalém celestial, aos pés do trono de Deus. Quando eu vi tudo, desvanecendo-se o globo resplandecente, que não era senão a mesma sucessão de cenas que, partindo de um ponto, voltavam todos a ele depois de ter formado um círculo de luz, acredito que foi uma revelação feita a Joaquim pelos anjos, sob a forma de uma visão, da qual eu também tive conhecimento. Quando recebo uma comunicação dessa classe, ela sempre aparece para mim dentro de uma esfera luminosa.